A mensagem de hoje, vocês notam bem que quando um de nós, de longe se recebe uma carta, né? Uma carta contando coisas boas. Assim, Nossa Senhora hoje, assim como fosse uma carta, enviando para cada um de nós coisas boas. E quem é que não gosta de ouvir uma coisa boa? Já diz, na primeira palavra ela já diz, suavidade. Hoje, dia 1º de fevereiro de 2015. Suavidade parte sempre daqui para todos que vêm dando atenção a meu Santo Filho e a mim. Em um tempo em que tudo começa a complicar, menos para os escolhidos. Essas palavras já vêm dizendo tudo. Vocês, meus filhinhos, desde já comece a contar que para ter paz entre vós, continue assim como vem vindo, junto com este meu filhinho. Estes, nas palavras, não ofende ninguém. Por isso estou falando. É suave no momento quando começa a explicar o que Deus vem pedindo. Para este serviço teria que ser assim. No mesmo instante em que fala no amor de Deus, tem tempo de brincar com as pessoas. Este é um instrumento afinadíssimo, que dá gosto de ser usado. Já teve tantos profetas, mas nenhum deles que, além de ser o que foram, como escrito está, não tiveram esta graça que este tem, dom de cantar e compor, para não ver ninguém triste. Quem não consegue enxergar a vida deste pequeno varão, é porque não gosta das coisas boas. Olhe que este passou, e sempre brincando, para não ver ninguém mais triste. Assim será a nova vida para todos que aceitam este convite através destas escritas. Elas trazem esperança para todos os convidados. Como presente, recebendo já estão, palavra por palavra. Estas mensagens são como cartas que vocês recebem de alguém contando boas notícias. Assim somos nós. Sempre damos esperança para que todos continuem rezando o Santo Rosário. A melhor maneira de amenizar o sofrimento, para quem vem acreditando nesses dias que vem se aproximando, mostrando para todos vós o tempo para esses que já não aceitam mais manter a fé e o respeito. Não quer dizer nada, mas para quem já não aceita mais manter a fé e respeito, não quer dizer nada, aliás, mas para todos que vêm sendo escolhidos, já é um tempo para viver eternamente. Só falta completar os dias que Deus, nosso Pai, escolheu. Assim como Ele nasceu, será um dia diferente. Olhando para o céu, verão que tudo se cumpre, conforme escrito está. Ele descendo do céu com toda a corte celestial. Junto ao seu lado estou, como também José, Senhora do Rosário, Pedro II. É uma boa notícia, como diz aqui a Virgem Maria, né? Quando se recebe uma carta, a gente recebendo sempre notícias boas, traz alegria. Aqui a Nossa Senhora está comparando assim. O que eles nos estão enviando é para a nossa alegria, é para nós termos esperança e fé por tudo que nós temos vendo com nossos olhos. É uma coisa interessante, né? Quando é poder de Deus, como Ele sabe separar o trigo do joio, né? Como é que Ele sabe isso direitinho?
a quem vai passar para outra vida e a quem não vai. Nós temos esse privilégio, né? De ter esta alegria já, desde já, sabendo que nós vamos viver eternamente. O porém, nesse sentido que quer, assim, se referir, passar para a vida eterna. Uma aula cheia de alunos. Quem faz toda a lição como o professor passa, ele vai só querer receber nota 10. Assim somos todos nós. Maus alunos que não aceitam o que Deus está enviando. São pessoas que não querem, nem parente, nem ninguém quer. Não, eu não quero, não adianta. Como também, de certo, foram os grandes profetas, que naquele tempo, ensinando tudo como Deus pedia, às vezes nem os parentes não queriam saber, e depois veio Jesus, depois ensinando os seus apóstolos, e agora dando a nós este momento de alegria, de estar preparado para receber Ele. E a gente está sentindo que cada dia que se vem, Nossa Senhora diz, já é um começo para viver eternamente. Só falta completar os dias que Deus, nosso Pai, escolheu. Assim como quando Ele nasceu, foi escolhido um dia para nascer, 25 de dezembro, não? Será um dia diferente. O céu verão que tudo se cumprir, conforme escrito está. Ele descendo do céu com toda a corte celestial, junto com a seu lado estou, como também José, Sagrada Família, Jesus, Maria e José. Entre nós devemos sempre fazer o seguinte, fazer como Jesus nos ensinou. Não julgue para não ser julgado. Não critique quem quer que seja. Não machuque. Faça todo o possível de fazer tudo como eles fizeram. Todos os santos se tornaram santos pela piedade, pela caridade, por tudo que fazia para agradar a um só Deus. E é o que nós devemos fazer. Agradar um só. Não adianta, como falo, ir lá fora e ele dizer assim, é só tu que tens, acha que está certo, nós não temos. Pois é. Do jeito que eu explico, há um só Deus. E lá fora não há um só Deus. Misturo muito as coisas. Eles não têm noção verdadeiramente, as pessoas não têm noção verdadeiramente o que é a presença de Deus. A presença de Deus é tudo na nossa vida, tudo. Até você vê que a própria natureza, tudo depende de Deus. O sol, a lua, as estrelas, o vento, o mar, o ar que nós respiramos, tudo depende de Deus. Mas esse Deus tem que ser muito respeitado, muito honrado. Esse Deus tem que se tratar, Ele, como se trata uma criancinha. Que a criancinha gosta de amor, de carinho. Quando ela está meio irritada, o pai ou a mãe pega no colo, embala. E a criancinha vai indo, adormece. Assim é nosso Deus. É isso que Ele gosta. Ele não gosta de ver um querendo se exibir, que acha que ele entende tudo. Perante a Deus não entende nada. Né? Foi assim que eu pensei. No dia, no momento, quando fui chamado. Eu disse, Senhor, o que é que eu vou fazer? Eu não entendo nada. Você vai escolher eu? Se tem tanto padre, Senhor, bispos, eles entendem, eu não entendo nada. Mas a gente não sabia o que estava dizendo, né? Porque quando ele escolhe, ele não escolhe, do meu modo de viver, ele não escolheu um professor, um sábio. Eu escolhi logo uma pessoa da minha parte, né? Que não entendia patavina nenhuma. Eu digo, poxa, mas como é que o senhor vai me escolher? O
O senhor não está vendo, está errado. Eu não sei nada. E agora, como é que vocês podem dizer mais ou menos por que eu sou assim? É o poder de Deus, é através dele. Ele faz de um simples, de humilde pessoa, ser uma pessoa que obedece ele em tudo. Não adianta eu ter estudado, como a maior parte são estudados, mas não obedece a Deus. Não adianta estudo. Será que todos os santos foram bem estudados? Pelo menos, o pouco que eu entendo. Eu acho que não, porque diz que São Pedro, o mesmo estudo que eu tive, também ele teve. Era um homem simples. E tirou no meio dos sumos sacerdotes um pescador. E lá um dia, em Joinville, numa missa que nós íamos à igreja de São Sebastião, o nosso padre, o pároco, na Santa Missa, ele deu um derrame. A missa ficou pela metade. Então, naquela altura, toda a comunidade, em pânico, ficou chorando. Por que o padre Valente, meu Deus, uma hora dessa, morrer na hora da missa? E levaram para o hospital correndo, e lá no hospital, os próprios médicos disseram, tanto faz operar, como não operar, ele já está morrendo mesmo. E então o pessoal tudo ficaram apavorado, né? Com ordem do médico, só o bispo podia entrar no quarto dele, só. Ninguém. E o pessoal já, dali, da igreja, lá onde eu morava, Iririu, já sabia mais ou menos na minha história, porque eu contei na rádio o dia que eu fui chamado. Então, muitos sabiam da minha história. E aí, no outro dia, o vizinho da frente, seu Arício, pelo amor de Deus, o senhor, se Deus tem que dar esse poder para você, não deixe o nosso padre morrer. Não faça isso. Eu digo, olha, dona Maria, eu nada posso fazer. Mas por quê? Eu disse, não, dona Maria, não sei, eu já tenho implorado por ele, eu não tenho resposta nenhuma. Mas Deus, que viu quantas vezes eu sofri na presença dele, que chegou a me chamar certas vezes, nome feio para mim. Por quê? Porque eu queria sempre ser útil, eu queria ser sempre bom para eles. Mas então, eu não tinha valor, mesmo fazendo tudo aquilo. Então, na hora, eu pedi, eu disse, Senhor, o Senhor diz que tem que perdoar 77 vezes. Eu peço, o senhor não perdoa? Como é que eu vou entender esse trabalho? Eu não consigo entender. Se o senhor pede para mim fazer as coisas, agora eu peço por um padre, o senhor não a perdoa, o senhor não diz nada, então eu não vou entender nunca, se o senhor não me perdoar ele. Vai lá, meu filho, toca nele, então, vai. E eu fui lá e toquei nele. Ele estava virado para o lado de dentro, assim, na parede. Morre, não morre ali, naquela agonia. E o padre Geraldo do lado, cuidando dele, que o bispo mandou que cuidasse. Ele estava toda hora se passando. E naquela hora eu me ajoelhei. Antes de mim, diz o padre Geraldo, depois, né, você vê como eu sofria. Diz que teve 2.000 crentes lá rezando por ele. Aí depois que eu sozinho estava no quarto rezando com ele, escrevi ao padre Geraldo, padre Valente, 2, 3 dias ele vai sair daqui. Não precisa mais operar, não precisa mais nada. Ele está curado. E o que é que ele diz? Me admira é tudo. Teve aqui 2.000 crentes orando, agora tu sozinho vai querer fazer o quê? Vai querer salvar um homem que está morrendo? Isso você, mas aqui está escrito que Deus diz que ele não vai precisar. Então, não levou mesmo. 3 dias ele já estava em casa, na casa paroquial. E daí foi melhorando e melhorando e melhorando. O homem não tinha mais nada. Mais um dia, ele disse, não, agora eu vou tirar um dia para ir lá visitar ele. Isso é que ele fez por mim. Vamos lá. Chegou lá na minha casa, então quando eu abri a porta,
a minha capelinha era pequenininha, ele entrou e disse, sim, mas tu é essa pessoa? Eu digo, o que é isso, padre? Mas sabe para mim que tu era um espírita? Eu digo, não, nunca. Nem aceito nunca isso aí. Aí a conversa dele, cara, digo, pois é, padre, nem escrito aqui, aí ele pegou a escrita e leu. Ele disse, mas o papel tudo aceita. Você viu o quanto eu era debochado. Na minha cara mesmo, assim, mas qualquer coisa, papel aceita tudo. Aí você vê o que eu passava para fazer tudo à vontade de Deus. E o que eu fiz para a igreja, ajudava sempre que podia. Né? E lá um belo dia ele me devia também, um padre, pelo trabalho que eu fiz, que era um direito sagrado que eu tinha que receber aqueles trocados para poder sobreviver. Aí os ministros, as pessoas ao redor dele, disseram, eu me admiro, é o padre. O padre acredita agora no Aristo. Disse, eu? Eu não. E ele porque veio aqui, porque lá eu não ia. Não, quer dizer, quando estava doente, né? Lá não ia. Aquilo me doeu, sabe, gente? Porque disse, diacho, eu estou fazendo tudo que posso, será que nunca serei compreendido? É como agora está acontecendo. No meio dos meus parentes, do Daladi, muitas pessoas por aqui não entendem mais eu, não compreendem eu, vira a cara para mim. Qual é o motivo de virar a cara? É a inveja, o ciúme, é que está destruindo as pessoas. É isso que está acontecendo, gente. Mas vamos esperar, com fé, com amor, com carinho, com respeito, que nosso Senhor está vindo. Em nome da Santíssima Trindade, lá fora, vários países, como no Brasil, vocês aqui dentro, com a permissão divina, eu vos abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José, bom dia.